Olá, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição dos adultos. Hoje é quarta-feira, 3 de setembro de 2025 e vamos fazer uma análise aprofundada do estudo indicado para esse dia. Temos aqui passagens bem interessantes de Ezequiel e Êxodo. São fontes muito ricas, né? Que convidam a gente a pensar sobre temas bem centrais da nossa fé. As leituras de hoje, elas nos levam por dois caminhos, assim, que podem parecer separados no início, mas a gente vai ver que se conectam. Primeiro, vamos mergulhar naquela promessa transformadora de Deus lá em Ezequiel 36. Sabe? Aquela questão, como que a obediência vira não só um dever, mas algo realmente possível? E depois, a gente examina as instruções bem detalhadas para a construção do santuário, lá em Êxodo 25, para refletir sobre esse desejo de Deus, né, de estar ali, visível no meio do seu povo. Então a nossa conversa hoje vai buscar desvendar um pouco essas passagens, tirar os pontos mais relevantes. Queremos entender não só o texto em si, mas o que ele revela sobre essa dinâmica, né, da relação entre Deus e a humanidade. Tanto na mudança interior, quanto, na manifestação exterior da presença dele. Vamos começar, então, com essa questão da obediência, que é um ponto crucial, né, na experiência de fé. A gente lembra daquelas promessas, assim, fervorosas do povo de Israel lá no Sinai, como está em Êxodo 19,8 e depois de novo em Êxodo 24, versículos 3 e 7. Tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Parece sincero, né? Um desejo real. Só que a história que vem depois, e talvez até a nossa própria experiência, mostra uma coisa diferente. Uma fragilidade, uma dificuldade enorme em cumprir. Pouco tempo depois dessa declaração toda solene, o que acontece? O bezerro de ouro. Então, a pergunta que fica é essa: se a intenção, a promessa não bastam, como é possível viver fiel a Deus? De onde vem essa força para obedecer? Essa é, de fato, a questão central, né? E Ezequiel 36 ataca isso de frente, de uma forma muito poderosa. O texto dá uma resposta que muda o foco, tira do nosso esforço e coloca na ação de Deus. A chave não é tentar mais forte, entende? Mas receber uma intervenção mesmo, sobrenatural. Os versículos 26 a 28 são bem claros quanto a isso. A promessa ali é de uma transformação interna radical, que o próprio Deus vai fazer. E a metáfora que ele usa é impactante. É a do transplante de coração. Deus fala: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O coração de pedra, né? Aquela teimosia, a insensibilidade espiritual, a incapacidade de responder a Deus. E o coração de carne representa o oposto, a sensibilidade, a abertura, a capacidade de sentir e seguir a direção dele. Então o ponto central aqui é revolucionário mesmo. Obediência de verdade não vem da força de vontade humana. É tipo uma recablagem divina, entende? Deus mudando a nossa natureza de resistente para receptiva. Isso, olha, se conecta perfeitamente com aquela avaliação bem realista que Josué fez séculos antes, para o mesmo povo. Lá em Josué 24:19 ele fala na lata: vocês não têm condições de servir ao Senhor, o Deus Santo. Parece duro, né? Mas é um reconhecimento fundamental da nossa insuficiência quando a gente está por conta própria. Admitir essa incapacidade não é derrota. Pelo contrário, é o primeiro passo para buscar a força que vem de fora, que vem de Deus. A obediência que agrada a Deus não nasce da autoconfiança, mas sim da dependência nele. Essa ideia da capacitação divina, seu centro, é muito forte. Mas aí, sabe, surge aquela dúvida. Se a obediência vem dessa obra de Deus, desse coração novo que ele dá, qual é exatamente o nosso papel nisso tudo? Fica parecendo que tira a nossa responsabilidade, né? Ou coloca a gente numa posição meio passiva, só esperando acontecer. Como é que a gente harmoniza essa ação de Deus com a necessidade de escolher, de se entregar todo dia, que a gente também sente que é necessária? É uma tensão importante, com certeza. Mas a passagem de Ezequiel, ela não anula a escolha humana, de jeito nenhum.
ela só coloca no contexto certo. A rendição diária, o momento a momento, isso continua sendo vital. A diferença está em quem ou no que a gente confia quando faz essa escolha. A gente não confia na nossa força para cumprir, mas confia na promessa de Deus de nos capacitar. É um ato de fé constante na obra dele em nós. Repara só, o texto de Ezequiel 36, ali pelos versículos 24 a 30, usa repetidamente a primeira pessoa. Eu os ajuntarei, eu aspergirei, eu os purificarei, eu tirarei o coração de pedra, eu lhes darei um coração de carne, eu porei o meu espírito, e eu farei com que andem nos meus estatutos. Percebe a ênfase? Esse eu farei é fundamental. Deus não está só dando a ordem, ele está se comprometendo a fazer a mudança necessária para que a ordem possa ser cumprida. O versículo 27 é muito explícito. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos e guardem as minhas ordenanças e as observem. Então a obediência fiel não é uma conquista nossa, isolada. É o fruto que aparece dessa união dinâmica com Deus, onde a ação capacitadora dele se manifesta através da nossa cooperação voluntária. É bem como Paulo descreve lá em Filipenses 2,13, né? Que Deus é quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, segundo a boa vontade dele. Ele opera em nós o desejo, que é o coração novo, e também a capacidade de agir, que é o seu espírito. A obediência, nesse sentido, é um presente, um dom que a gente recebe e participa ativamente, pela fé e pela submissão. Nossa, essa perspectiva da obediência como um dom, fruto de uma transformação interna que Deus faz, é realmente profunda. Muda totalmente o foco do nosso esforço para a graça dele. Mas aí, o material de estudo levanta uma questão muito pertinente, né? Quase inevitável e que, bom, todo mundo que tenta viver a fé sente na pele. Se a gente recebe essa capacitação divina, se temos acesso a esse poder transformador pelo Espírito Santo, por que a luta contra o pecado continua tão real? E, vamos combinar, às vezes tão frustrante? Por que a gente ainda tropeça e cai tanto? Essa é a pergunta de 1 milhão, na verdade. E as escrituras, elas não dão uma resposta simplista para isso. O que a gente pode entender a partir de Ezequiel e outros textos é que essa obra de transformação, ela é definitiva no início, né? A regeneração, o coração novo. Mas ela é progressiva na aplicação diária, que é a santificação. O coração de carne nos torna capazes de responder a Deus sim, mas ele não apaga, na hora, todas as inclinações antigas ou a pressão do mundo em volta. A batalha espiritual continua. A promessa de Ezequiel é a garantia da vitória final e da capacitação contínua, mas ela exige que a gente se aproprie disso constantemente pela fé. Talvez a dificuldade maior esteja em a gente esquecer de onde vem a força. Sabe, a gente tenta operar com o coração de carne usando a força do antigo coração de pedra. Autossuficiência, orgulho, nossos próprios jeitos. A queda vem quando a gente desvia o olhar da fonte do poder, quando deixamos de depender ativamente do Espírito que ele prometeu colocar dentro de nós. A promessa de Ezequiel não é de uma vida sem luta, mas é de uma vida onde a vitória sobre o pecado é possível. Através dessa dependência contínua, dessa cooperação com a obra de Deus. É um convite para voltar sempre à fonte, reconhecendo a fraqueza e buscando o poder que ele oferece. Essa ideia da necessidade constante de se conectar com a fonte divina de poder para essa transformação interna nos leva quase naturalmente a pensar em como Deus buscou manifestar a presença dele e guiar o povo de um jeito mais externo, mais palpável, né? Historicamente. E isso nos leva direto para o nosso segundo bloco de textos, lá em Êxodo 25, que fala das instruções para a construção do santuário no deserto. Deus instrui Moisés: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. O que essa iniciativa nos diz sobre Deus e a relação dele com Israel naquele momento específico? É muito interessante notar o contexto em que essa ordem é dada. Como o próprio material de estudo lembra, isso acontece quando foram aceitos pelo Senhor novamente. Quer dizer, vem depois daquela quebra terrível da aliança,
com o bezerro de ouro lá em Êxodo 32. E depois da intercessão de Moisés e da restauração da comunhão em Êxodo 33 e 34. O fato de Deus pedir um santuário para morar entre eles, logo depois de uma falha tão gigantesca, nossa, é uma demonstração muito forte da graça dele, do desejo persistente que ele tem por proximidade, apesar da nossa infidelidade. Ele não desiste do povo. Ele toma a iniciativa de criar um meio visível, ordenado, para que a presença dele pudesse ser experimentada de forma segura e contínua ali, no meio do acampamento. Mas essa ideia de Deus habitar num lugar físico, isso às vezes gera uma certa confusão, né? A gente sabe que Deus é onipresente, ele não cabe em estruturas feitas por mãos humanas. Como é que a gente entende direito essa afirmação de que ele habitaria no santuário? A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes, elas advogam a seu favor ou contra. Exatamente. Essa é uma qualificação teológica importantíssima. É fundamental não interpretar literalmente, como se Deus estivesse preso ali no espaço físico do tabernáculo ou depois do templo. A própria Bíblia nos alerta contra isso. Lá em Atos 7:48, Estevão diz que o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Paulo repete isso em Atenas, em Atos 17:24. E o próprio Salomão, na dedicação daquele templo magnífico em Jerusalém, ele reconhece com humildade: mas será que Deus pode habitar de fato na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Então, o santuário não era uma casa no sentido de limitar Deus. Era, sim, um ponto focal divinamente designado, um lugar para o encontro entre Deus e o seu povo. Era um local onde a presença dele se manifestaria de um jeito especial e acessível, mas de acordo com os termos que ele mesmo estabeleceu. Funcionava como um centro religioso, social, até legal para Israel. Um símbolo constante e palpável da aliança, da santidade dele, do perdão dele através dos sacrifícios e da orientação dele. Era uma concessão, digamos, pedagógica para nossa necessidade humana de ter algo concreto para se relacionar com Deus invisível. Um testemunho visível do desejo dele de ser Emanuel, Deus conosco. E a construção desse ponto de encontro não foi de qualquer jeito, né? Deus chamou o povo para participar ativamente, com ofertas voluntárias. A gente vê a lista lá em Êxodo 25, ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles de animais marinhos, madeira de acácia, ufa. Azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção, para o incenso, pedras preciosas. É uma variedade impressionante de materiais, muitos deles bem valiosos, e as instruções que vêm depois, nos capítulos 25 a 27, são incrivelmente detalhadas sobre cada peça. A arca, a mesa, o candelabro, o tabernáculo em si, o altar do holocausto, o pátio, medidas, materiais, formato, tudo especificado. O que essa riqueza toda de detalhes e materiais sugere para a gente? Olha, essa abundância de detalhes e a preciosidade dos materiais comunicam várias coisas importantes. Primeiro, sem dúvida, a santidade e a glória daquele para quem o santuário estava sendo feito. Não era uma tenda qualquer, né? Era um espaço dedicado ao Rei do Universo. A exigência de materiais específicos, de um trabalho cuidadoso, ressaltava a importância e a reverência devidas a Deus. Segundo, o fato das ofertas serem voluntárias, todo homem cujo coração o mover, diz Êxodo 25.2, envolvia o povo na construção. Tornava o santuário algo deles também, um projeto de toda a comunidade para adoração. Terceiro, como você bem disse, muitos desses materiais e cores com certeza tinham um significado simbólico muito profundo. Apontavam para aspectos do caráter de Deus, para a pureza que era necessária para se aproximar dele, para o valor do sacrifício e, em última análise, apontavam para a pessoa e para a obra do Messias que viria. O ouro podia falar da divindade, da realeza, a prata da redenção, o bronze do julgamento, o branco do linho da justiça, o azul da origem celestial, a púrpura da realeza de novo, o carmesim do sacrifício.
Embora nem toda interpretação simbólica esteja explícita ali no texto, o conjunto todo sugere um mosaico riquíssimo de significados. E um dos detalhes mais cruciais, que se repete algumas vezes, é a instrução para Moisés fazer tudo conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. Isso está em Êxodo 25:9, 40, 26:30, 27:8. Isso é fundamental, porque estabelece que o santuário terrestre não era uma invenção humana, nem mesmo de Moisés. Era uma cópia, uma representação aqui na Terra de uma realidade celestial. O livro de Hebreus, especialmente nos capítulos 8 e 9, desenvolve essa ideia muito bem. Hebreus 8, 1 a 2, fala de Cristo como sumo sacerdote no santuário e no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. E Hebreus 8.5 diz que os sacerdotes do Antigo Testamento serviam numa representação e sombra das coisas celestiais, conforme Moisés foi instruído. Isso significa então que o santuário terrestre tinha um propósito didático e profético muito claro. Ele ensinava sobre a santidade de Deus, a gravidade do pecado, a necessidade de um mediador, de sacrifício, e apontava para a obra futura de Cristo. Funcionou como uma espécie de maquete, sabe? Ou uma planta baixa do plano da salvação. Ele cumpriu a função dele até que a realidade que ele simbolizava chegasse. Com a morte sacrificial de Jesus e a sua ascensão para ministrar como nosso sumo sacerdote lá no santuário celestial, o sistema terrestre ficou obsoleto. O véu do templo se rasgando de cima a baixo no momento da morte de Cristo foi o sinal dramático dessa transição. A cópia deu lugar ao original. O acesso direto a Deus através de Jesus foi aberto e o propósito do tabernáculo terreno se cumpriu totalmente. Então, fazendo um resumo da nossa conversa de hoje, a gente tirou lições muito valiosas dessas passagens, né? De Ezequiel, recebemos essa garantia poderosa. A obediência de verdade, aquela que se sustenta, não nasce do nosso esforço sozinho. É um presente de Deus, fruto de uma transformação radical que Ele opera em nós pelo Espírito, dando um coração novo. É a capacitação dele agindo na nossa disposição. E de Êxodo, vimos como Deus, na sua graça imensa, desejou ardentemente estar ali no meio do seu povo, mesmo depois das falhas deles. Ele instituiu o santuário como esse ponto focal, palpável da sua presença. Um sistema cheio de símbolos que apontava o tempo todo para a solução definitiva em Cristo e no ministério dele no santuário celestial. Exato. E quando a gente junta essas duas grandes verdades que a gente explorou hoje, emerge uma reflexão final, assim, bem provocadora. Se por um lado, Deus nos oferece ativamente o poder interno para obedecer, através da obra do Espírito prometida lá em Ezequiel, e por outro lado, ele demonstra um desejo tão intenso por proximidade, por comunhão, como a gente viu na iniciativa do santuário em Êxodo. Então, como que é a integração profunda dessas duas realidades? A capacitação divina para a gente viver para Ele e o desejo divino de viver conosco. Como isso pode redefinir a nossa maneira de encarar aquela luta diária contra o pecado que a gente mencionou antes? Talvez a chave não esteja só em tentar mais, ou em ficar se lamentando pelas falhas, mas em cultivar conscientemente essa conexão com aquele que está perto e que capacita, se apropriando a cada momento tanto da presença dele quanto do poder transformador dele. Como é que isso mudaria a nossa perspectiva diante das tentações e dos desafios da caminhada espiritual? Fica aí pra gente pensar, né? Até amanhã no próximo estudo. Até mais. Até amanhã no próximo estudo. Até mais.